E eu tenho o maior prazer de receber agora o Alisson Mascaro, que é jurista, professor, filósofo do direito. Participa eventualmente aqui com a gente, menos do que eu gostaria. Sempre muito bom te receber, Alisson. Tudo bem com você? Estimada Thalita, boa tarde, tudo bem? Uma alegria muito grande voltar a vê-la e voltar a ver todo o público da TV. Que bom. Alisson, você vem falar um pouquinho para a gente sobre o seu livro, mas claro, eu quero te ouvir também um pouquinho sobre o cenário nacional aqui, o que tem passado, principalmente ali no Rio Grande do Sul. Mas vamos falar sobre o seu livro, que é Sociologia do Brasil. É um livro que está sendo lançado pela editora Boitempo, aliás, vai ter um lançamento nesse sábado, dia 11 de maio, às 3 horas, na livraria Tapera Taperá. E traz uma sistematização do pensamento social brasileiro que foi produzido ao longo da história. Conta mais para a gente. Exatamente, Thalita, este é a Sociologia do Brasil, que está saindo esta semana, e agora no sábado é o seu lançamento na livraria Tapera Taperá. Para quem é de São Paulo, da grande São Paulo, ou queira vir para este evento em São Paulo, é do lado do metrô República, próximo à Praça da República, na Avenida São Luís. Então, neste sábado, a partir das 15 horas, eu farei uma conferência sobre o livro Sociologia do Brasil, e depois uma sessão de autógrafos, fotos, conversar com todos vocês que venham a estar neste evento, será uma alegria. Este livro, querida Thalita, ele faz um inventário, uma sistematização de como pensar a sociedade brasileira. Então, para você que está me acompanhando, este livro é o guia, um sistema para entender as variadas leituras sobre o Brasil. Aliás, tomando aqui o mote destes acontecimentos trágicos do Rio Grande do Sul, olhemos nós como até agora, neste momento, com a tragédia não é que é acabada, com a tragédia andando, acontecendo, existem pessoas que dizem assim, mesmo com a tragédia, nós precisamos manter o orçamento da União, do Estado, da Prefeitura, não pode haver déficit fiscal, é preciso resguardar as contas públicas e, portanto, só se pode ajudar a população gaúcha na medida do orçamento, e não se pode extrapolar aquilo que já estava previsto. Eu chamo a uma leitura como essa, porque não é de hoje essa leitura. Hoje tem novos atores, novas pessoas falando sobre isso, mas essa é uma leitura antiquíssima sobre o Brasil. Eu chamo essa leitura de liberal. Ela tem 200 anos na história do Brasil. Essa leitura chegou ao desplante de dizer, em uma certa ocasião, que era preciso acabar com a escravidão aos pouquinhos, porque se nós acabássemos de uma vez só, os fazendeiros, os plantadores de café, eles sofreriam e a economia brasileira quebraria. É o mesmo argumento de agora para uma catástrofe como a do Rio Grande do Sul. Se nós investirmos muito na população carente gaúcha, porto-alegrense, então a economia quebra. Essa leitura liberal, ela vem desde o século XIX, ela tem autores muito frequentes, eu falo de um homem muito antigo, mas muito referencial dos liberais, que foi Rui Barbosa, que quebrou o Brasil na virada do século XIX para o XX, era ministro da Fazenda, buscando respeitar arcabouço fiscal e outras dinâmicas daquele período, ele quebrou o Brasil. Então o Brasil pagava a conta para os especuladores, mas não tinha nada para o povo, o Brasil não se industrializava. E leituras como essas houve muitas outras e há até agora. Então eu explico no livro que uma das vertentes da reflexão sobre o Brasil é desses sociólogos e dessas sociólogas de perfil liberal, mas também explico que existem duas outras leituras. E aí, para o público leitor, Thalita, que esteja aqui me ouvindo e me vendo, interessado no livro, eu digo que existe um outro caminho que fica no meio termo, não é igual ao liberal, mas também não é plenamente crítico. Eu chamo esse caminho de não liberal. É o de autores e autoras que dizem, o Brasil não é a questão de fecharmos as contas e respeitarmos as leis. É a questão de olharmos que nós temos uma sociedade muito diferente, muito especial, e aí alguns disseram, a nossa escravidão não foi tão má, foi até boazinha, isso é um horror, quem lê desse modo. Mas foi a leitura, por exemplo, de Gilberto Freire, tantos outros sociólogos que legitimaram depois que no tempo da ditadura militar houvesse aqueles e aquelas que dissessem assim, nós não temos racismo, porque aqui nós fazemos amizade entre raças, aqui existe relação sexual entre raças. E essas argumentações muito erradas, muito obtusas, elas ainda hoje explicam muito do reacionarismo do Brasil. Quanta gente nega o machismo do Brasil,
nega o racismo, a homofobia, dizendo que, eventualmente, tem o amigo negro, a amiga mulher, a amiga transexual. Essas argumentações são horríveis, mas houve sociologias que explicaram isto e legitimaram isso. Então eu chamo a essas sociologias de não liberais. E existe um ramo inteiro da explicação sobre o Brasil, que eu chamo do ramo das explicações críticas, que é o ramo do marxismo, que vai entender que o nosso problema não é se o senhor de escravizados era bonzinho ou malvado, não é se a gente está pagando as contas do orçamento público da União do ano que vem ou não estamos pagando. O problema é o nosso modo de produção. Até o século XIX foi escravista colonial e desde então até hoje é capitalista. Então o capitalismo organiza a sociedade para essa exploração de massas. O que se passa no Sul, vou tomar de novo o exemplo do Sul, porque estamos vivendo a catástrofe da semana. O que se passa no Sul é um problema do capitalismo. As terras têm proprietários, os proprietários fazem o que querem na terra, a propriedade é privada, não é da trabalhadora rural, não é do trabalhador rural, é de um latifundiário que quando ele resolve plantar X, planta-se X, quando ele resolve desmatar, se desmata. Alguém dirá, mas não existe uma lei que protege a mata ciliar para que não se desmate? Existe, e aí a pessoa manda refazer a lei, manda fingir que a lei não está sendo cumprida, é amiga do juiz, é amiga do deputado. E então, de uma certa maneira, o problema nosso é o capitalismo. E houve sociólogos e sociólogas decisivos que explicaram isso. Então, eu chamo a atenção para pessoas como Caio Prado Júnior, Rui Mauro Marini, Florestan Fernandes, Beatriz Nascimento, Lélia Gonzalez, Clóvis Moura, Jacó Gorender, Ciro Flammarion Cardoso, Décio Sais, toda uma tradição magnífica dos meados do século XX até hoje, de pensadoras e pensadores críticos que dizem é preciso transformar a sociedade. Então você que está me vendo e queira saber mais sobre o Brasil, esse meu livro, que é o Sociologia do Brasil, o seu propósito é exatamente de explicar as chaves de leitura, até para você perceber que há discursos que não batem com os outros. Muita gente hoje anda explicando o Brasil dizendo é preciso respeitar o orçamento, é preciso respeitar a propriedade privada. Então, efetivamente, alguns e algumas podem optar por uma leitura como essa liberal, mas eu tenho a certeza que muitas e muitos podem optar por leituras críticas que nos dão engajamento para buscar a transformação da sociedade. Perfeito. Alisson, pegando como exemplo ainda o Sul, né, já que você citou o Sul aí em algumas falas, o que a gente vê hoje ali no Sul, eu quero te ouvir sobre isso, é inclusive uma disputa nesse momento, num plano aí das ideias, entre o liberalismo do governador ali, né, do estado, e o governo federal, que agora se mostra muito presente, e o governo passa a depender, o governo estadual passa a depender dessa ajuda do Estado, né? Essa ajuda federal, da intervenção do Estado em si, né? Como você vê essas relações e se você acha que é um momento para a população entender o quanto é importante essa intervenção do governo federal numa situação como essa, do Estado se mostrar presente nesse momento? Como que você vê isso? Observe, estimada Thalita, que a minha proposição de que há 3 caminhos para entender a sociedade, para explicar as questões sociais, se revela muito claramente nas questões políticas do Rio Grande do Sul. Por que isso? Porque, de alguma maneira, de um certo modo, a explicação recorrente de mundo é a explicação liberal, é a explicação do governador do Rio Grande do Sul, que diz, se eu tiver orçamento, eu invisto naquilo que posso. Se eu não tenho, eu não invisto. Então, é uma leitura de quem lava as mãos. O problema é apenas dinheiro, o capital, quem ganha. Mas existe uma segunda leitura que eu chamo de não liberal, que está presente no momento de hoje no Rio Grande do Sul e que também não deve ser esquecida, essa posição de mundo. É a posição da extrema-direita, que veio rasgando nos últimos anos toda a proteção, que já não era muita, ao meio ambiente, e veio destruindo as possibilidades de organização de um sistema de cuidado com as questões ambientais. Então, muita gente que esteve no governo anterior, inclusive, destruindo o meio ambiente, dizendo que era assim mesmo, porque se não destruir as leis que protegem o meio ambiente, coitado do fazendeiro, coitado do latifundiário, coitado do explorador dos minérios brasileiros, do garimpeiro e outros mais. Esta gente, na hora que vem a tragédia climática, esta gente ou dá uma posição
ou se põe numa posição de desconhecedor do que falou. Então, quanta gente que falou que tinha que quebrar a proteção do meio ambiente agora anda de lado, porque não pode dizer, não pode repetir o que disse. Mas o que eu estou aqui insistindo é que existe uma postura que é uma postura reacionária. Eu destruirei o ambiente inteiro para ter lucro para o capitalista. O liberal não é longe disso, é um primo disso. Apenas o liberal diz assim: existe uma lei que fala que a proteção da margem do rio, da mata ciliar, é uma proteção de 10 metros de mata ciliar, então eu protegerei 10 metros. Um metro 10,1 para frente, já vou desmatando e deixando nada. Ou seja, é na prática igual ao outro. Apenas o não liberal diz: e mesmo esses 10 metros eu vou tacar fogo, porque eu sou portador de arma de fogo, e se alguém falar alguma coisa contra mim, eu dou um tiro. Então, estas posições se merecem, liberais e não liberais, porque uma apenas taca fogo com fósforo riscando, e a outra, se alguém observar a floresta pegando fogo, ele vai dizer: não tenho dinheiro, dá na mesma ser liberal e não liberal, porque os dois estão aqui defendendo o capitalismo. Claro, cada qual por um caminho de explicação. Então a pergunta é: cadê essa gente da extrema-direita do Rio Grande do Sul, que nos últimos anos tem surfado na onda desta cultivo reacionário da população e que agora tudo aquilo que pregou aconteceu, mas agora finge que não é com ela? E também, onde estão esses liberais que não conseguem organizar minimamente o tecido social e a ação política para que, neste momento, então, nem recurso tem para a mínima proteção das questões dadas da catástrofe? Então, efetivamente, aqui há um contraste entre a posição do governo federal e do governo estadual e do governo municipal do Rio Grande do Sul e de Porto Alegre, na medida em que é preciso, inclusive de maneira muito veemente, romper com o pacto liberal que organiza a política e a economia do Brasil já desde o tempo da redemocratização. Então, é chegada a hora de poder encher o peito e dizer que não é mais possível esse discurso de que o governo só pode gastar aquilo que o orçamento previu, conforme métricas que fazem com que o orçamento seja para pagar juro para banco e para especulador. Numa hora dessa, o povo está morrendo, o povo está sem condições, sem teto, sem condições mínimas de portar as condições básicas da reprodução do dia a dia, não tem água, não tem esgoto, e nesta hora é preciso uma intervenção drástica para tentar resolver o problema. É preciso uma efetiva mudança nas condições da infraestrutura do país. É um país que precisa de muito investimento. Então, talvez com esta ocasião triste, trágica, nós tenhamos condições de fazer aqui um levante da nossa gente. Quem sabe o governo federal, inclusive, se põe não só nesta ajuda imediata, mas também se põe a fazer uma batalha das ideias a partir desse momento, porque é disso que se trata. É preciso fazer uma batalha das ideias e dizer: vocês, negacionistas e reacionários, não liberais, vocês vieram destruindo o meio ambiente, olhem o resultado aí. Mas vocês, liberais, eventualmente não riscaram fósforo para pôr fogo, vocês estão olhando a nossa terra pegar fogo e estão perguntando se isso dá lucro para os especuladores, também não fazem nada. Então é preciso acabar com esta leitura de mundo neoliberal e estabelecer um outro padrão de sociabilidade e um outro padrão de organização política e social. Então, este é um momento muito notável que já revelou alguns contrastes. Quantas outras tragédias anteriores os governantes de até 2 anos atrás estavam de jet ski em praias de outro estado, enquanto tal outro estado pegava fogo, ou então tinha enchente, ou então tinha desmoronamento, e não estavam nem aí, porque inclusive perguntou um ex-mandatário do Brasil se era coveiro, o que ele tinha que ver com morte e problema dos outros. Efetivamente há uma mudança drástica, e quem sabe esta mudança de humanidade, de poder olhar no olho da população gaúcha e dizer: eu estou aqui solidário a você. Quem sabe, além disso, vem também uma campanha nacional para nunca mais haver políticas neoliberais no Brasil, para que as políticas públicas do Brasil sejam efetivamente políticas para retomar um orçamento em favor do povo brasileiro e não para pagar juros para especuladores ou para banqueiros. É óbvio que disso virá um contraste imenso dos especuladores e dos banqueiros, mas é nesta hora que nós devemos chamar o povo, conscientizar o povo, engajar o povo numa batalha e dizer:
Nós somos 200 milhões de pessoas. Banqueiros não dão nem 10 mil pessoas, pegando banqueiro, filho de banqueiro, irmão de banqueiro e comensal da casa do banqueiro. Então, nós somos 200 milhões de pessoas. A lógica da política e da economia do Brasil deve ser em nosso favor, em favor do meio ambiente, em favor da nossa gente que passa fome, sem terra, sem teto, e em favor da resolução das nossas catástrofes. Alisson, para finalizar, você fala sobre essa questão de engajamento e de mobilizações, né? E a gente tem discutido, principalmente ali na última semana, depois da realização do 1º de maio e desses últimos atos da extrema-direita, a gente tem discutido sobre o poder de mobilização da esquerda hoje no Brasil, né? Como que você tem visto essa questão? Como você vê esses embates e como a esquerda se coloca em contraponto ao que a extrema-direita tem colocado? A esquerda tem perdido o debate, Thalita, por uma razão fundamental. Não é por falta de aparelhos apenas. É óbvio que nos faltam aparelhos. É óbvio que a TVT deveria estar numa antena em cada grande cidade do Brasil. E nesse momento que a Thalita está aqui falando, nesse momento eu estou com ela, estou no débito porque apareço pouco, mas preciso aparecer mais aqui com a Thalita na TVT, mas me chama a Thalita que eu venho nas próximas. O que eu quero dizer é que nos falta aparelho. Seria muito bom que a TVT pudesse pegar de norte a sul do Brasil em todos os lares. Isso é um caminho. Só que não é só isso. A questão decisiva é que nós temos efetivamente uma dificuldade de resolução de qual é a nossa posição de mundo. Enquanto as esquerdas se puserem como defensoras da ordem capitalista, elas não têm discurso e elas não chegam a tocar o coração das massas. A extrema-direita, ela é a defesa do capital, só que ela fala fingindo que é contra o sistema. Então ela diz, está tudo errado, e eu vou quebrar tudo, e eu vou mexer com tudo. Mentira. Ela está defendendo o latifúndio, ela está defendendo o garimpeiro, ela está defendendo o banqueiro, o especulador, ela é neoliberal, ela defende a Faria Lima, ela defende tudo aquilo que expõe o pobre. Então ela só finge que quebra tudo. E a esquerda, efetivamente, tem que tomar a posição mais alta de dizer, nós vamos transformar a sociedade. Por isso, na minha tese, Thalita, que eu quero aqui poder dizer para todos e todos vocês, a esquerda precisa perder o medo de dizer que é socialista e lutar pela transformação desta sociedade. Enquanto ela defender o capitalismo e a extrema-direita fingir que é contra o sistema, o povo que está desgraçado, vivendo uma vida muito ruim, muito sofrida, o povo vota na extrema-direita, porque ela diz assim, eu vou quebrar tudo. E a esquerda defendendo a ordem, o sistema, passa por aquela esquerda que é a opressora, aquela que mantém o mundo como está, amiga do banqueiro, que toma chazinho da tarde com os ricos e poderosos, porque essa esquerda fica dizendo, tá vendo, até as empresas gostam de mim, os empresários não são contra mim. Só que devia ser o contrário. Nós queremos que a terra do Brasil seja das trabalhadoras e dos trabalhadores da terra. Nós queremos que as indústrias do Brasil sejam coordenadas e pertencentes a quem suja a sua mão na graxa, lá do torno da fábrica. Nós queremos que a empregada doméstica não tenha mais que viver lavando roupa da madame só porque ela é pobre e ela tem que ficar a vida inteira acordando de madrugada, tomando ônibus, metrô e trem para agradar o rico, tendo que ouvir o pior tipo de absurdos e voltar para casa para ver sua filha e seu filho bebês, depois de 12 horas que ela ficou cuidando da filha e do filho bebê, da madame e do patrão dela, que são ricos. Então, nós somos contra o sistema. Na hora que nós tivermos este engajamento e esta posição, até nós não temos todo o microfone, mas o microfone que nós tivermos, o povo vai escutar o que estamos falando e vai dizer, é com esta gente que eu vou, porque esta gente está mexendo nos pontos nevrálgicos da nossa sociedade, da exploração e da dominação. Então, Thalita, eu volto a dizer, do jeito que vai a esquerda nas águas mansas e com esse discurso que fala de modo morno, obviamente só atrai os mesmos de sempre. E aí a extrema-direita fica falando que vai quebrar tudo e o povão que está quebrado encontra nela, na extrema-direita, uma razão, eu diria, de energia. Só que falta o fundamental. Falta efetivamente dizermos, o sistema está errado. O capitalismo está errado, não aceitamos isto e eu não quero mais que haja empregada doméstica tendo que viver para lavar, desculpem um termo, calcinha e roupa íntima da madame e do playboy para depois ver se sobra 1.500 para comprar no
gasto do mês inteiro para cuidar dos seus filhos, que enquanto isso ficaram abandonados na sua casa, ou numa creche, ou em qualquer lugar. Então, se nós falarmos assim, o povo nos entende. Eu tenho muita esperança, Thalita. Se falarmos com entusiasmo de que nós vamos mudar o mundo, o povo estará conosco, porque o povo não aguenta mais. Então, essa gente que é dominadora, defensora do capital, dos mercados, dos bancos, dos latifundiários, que fica matando o pobre, o negro, que fica matando o coitado de sempre, essa gente é covarde. Corajoso somos nós, corajosas somos todas e todos nós, que estamos aqui numa luta por quem apanha, e não para ficar do lado de quem bate, batendo palma para quem bate. Efetivamente, quando o povo entender isso, o povo, que são esses 200 milhões de brasileiros, se acorda e se levanta, e nessa hora tem um entusiasmo muito grande, porque não é mais possível viver nesse mundo como está. O caso do Rio Grande do Sul é só mais um exemplo. Este mundo é horrível. Nesta hora que tem enchente, e na hora que não tem enchente, ele é quase horrível também. Na hora que nós pudermos dizer, o mundo será outro, com entusiasmo e vigor, o povo vem conosco. Perfeito. Alisson Mascaro, o lançamento do livro acontece nesse sábado, dia 11 de maio, na Livraria Tapera Taperá. Tá aí para vocês o endereço, inclusive, Avenida São Luís, 187, no segundo andar, loja 29. Como o Alisson colocou, fica do ladinho ali do metrô República, né? Então vocês podem acompanhar às 3 horas da tarde esse lançamento do Sociologia do Brasil. Alisson, repito, é sempre muito bom te ter por aqui. Vamos ver se a gente consegue te botar mais frequentemente por aqui, porque você sempre traz muita luz, muita clareza aqui pra gente, viu? Sucesso no lançamento, um beijo para você, até uma próxima. Um beijo, querido Thalita, obrigado, é uma alegria muito grande voltar a vê-lo e voltar a ver todas e todos da TVT, e estão todas e todos convidados para este sábado, 3 da tarde, na Galeria Metrópole, do lado do metrô República. Vamos lá para nos darmos um abraço e um entusiasmo da reflexão para pensarmos e agirmos na transformação da nossa sociedade. Beijo, um abraço.